O anime começa mostrando que a humanidade está sendo devastada por conta de um vírus mortal de origem desconhecida. O vírus está afetando a humanidade inteira, dando um fim rápido a todos os seres humanos com mais de 13 anos de idade. E é nesse momento que um grupo de vampiros começa a invadir as grandes cidades para capturar, entre aspas, e proteger as crianças sobreviventes. E é aí que somos apresentados ao nosso protagonista do anime, nosso querido Yuichiro, e a um grupo de órfãos em que ele faz parte. Juntos eles estavam fugindo dos horrores e tragédias desse vírus, e após conseguirem um abrigo, o grupo de crianças percebem que eles foram seguidos, e logo acabam sendo encurralados por um grupo de vampiros, que os capturam e os transportam para uma cidade subterrânea, junto com mais de centenas de crianças. E agora, em troca da sobrevivência, as crianças capturadas devem obrigatoriamente servir o seu sangue como lanche aos vampiros. Salve rapaz! O nome desse anime é Owari no Seraph e vai estar no primeiro comentário fixado, então já maceta o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o restante aí, valeu! Depois do ocorrido, 4 anos se passam e vemos o nosso protagonista se identificando para retirar o seu sangue e seguindo o caminho para a extração junto do seu melhor amigo, Mikaela. Sim galera, o nome do parceiro do protagonista é Mikaela, e ele também faz parte daquele mesmo grupo de órfãos. Após a extração, nosso protagonista começa a discutir com seu amigo sobre ele estar cansado de ser gado dos vampiros e de viver nesse abatedor de humanos. De repente, vemos 2 vampiros andando no pátio em que os garotos estavam. Indiferentes e cruéis, eles pisam e chutam alguns meninos que estavam apenas desenhando no chão. E o Ichiro, após ver isso, tenta dar uma de herói, mas ele é muito fraco e rapidamente é dominado. Um dos vampiros pega ele pelo colarinho e o ameaça jogá-lo de uma ponte. Tudo isso enquanto Mikaela tenta desesperadamente pedir desculpas. Então um vampiro nobre, chamado Ferid, aparece, controlando a situação e salvando o garoto. E pelo visto, o Mikaela aparentemente já era chegado a esse nobre, e por sua vez, o convida para sua mansão. Já mais tarde, vemos nosso protagonista refletindo sobre isso, então ele é chamado pela sua amiga para ir jantar. E lá, o garoto é surpreendido com um curry para ele comer. E essa é uma comida especialmente incomum nessas habitações humanas. Normalmente, eles comem apenas migalhas e sobras de outros alimentos. Nisso a gente descobre que o Mikaela estava trocando seu sangue pelos ingredientes na mansão do Ferid. E sabendo disso, Yuichiro mal consegue comer, pensando no que seu amigo fez para conseguir isso. Na madrugada, Mikaela chega em casa e diz que há um jeito de fugir dessa prisão. Ele roubou uma arma e um mapa que tem um caminho para fugir dessa fazenda de humanos, passando pela mansão daquele nobre. Então eles acordam todos os órfãos e se preparam para fugir. Sem muitos problemas, eles conseguem chegar à saída da cidade, mas de repente, eles descobrem que o Ferid já os esperava e que o mapa na verdade era um jeito de brincar com suas presas e se alimentar do desespero das crianças, vendo as esperanças delas sendo despedaçadas. O nobre Ferid vai fatiando um por um daqueles órfãos, até sobrar somente o Mikaela e o nosso protagonista, que tomado pelo ódio de ver a morte dos seus amigos, Mikaela saca a arma e corre para cima do vampiro. Ferid não contava que Mikaela tivesse roubado seu revólver, mas mesmo assim, ele consegue atingir um golpe fatal no garoto, e nisso, a arma é jogada aos pés do nosso protagonista, que nem hesita contra o vampiro, atirando em sua cabeça, e entre aspas, o matando, pois obviamente que um vampiro não vai morrer somente com isso. Depois disso, Yuichiro vai até Mikaela, que estava lá dando seus últimos suspiros e estava coberto de sangue. Nesse momento, o nosso protagonista faz de tudo para salvar o seu amigo, tentando puxar para fora dos portões, mas já não havia mais tempo para o salvar, pois alguns reforços dos vampiros estavam chegando ao local. No fim, o loirinho o empurra, pedindo para que ele saia dali o mais rápido possível e se salve. Então, coberto de sangue e desespero, Yuichiro foge atravessando os portões da cidade e chegando a uma floresta. De repente, um grupo de humanos encontra o garoto, e pelo visto, o garoto está cumprindo uma certa profecia, que disse que um jovem garoto iria fugir do laboratório dos vampiros, e no futuro, esse mesmo garoto iria se tornar a arma suprema que irá exterminar completamente os vampiros. Depois desse dia, 4 anos novamente se passam, e vemos nosso protagonista caminhando sobre as ruínas da sua cidade. O garoto cresceu com o coração gelado, e agora tem medo de fazer novos amigos por medo de perdê-los. E na verdade, a humanidade não havia sido extinta por completo. Toda essa história era apenas uma mentira contada pelos vampiros para as crianças. No entanto, toda a população humana foi reduzida a somente 10%. Resistindo, a humanidade reconstruiu cidades e escolas com o objetivo de recrutar pessoas para lutar contra as aberrações invocadas pelas trombetas do apocalipse. E agora, sobre as ruínas da cidade, Yuichiro está patrulhando com alguns colegas.
até que de repente, uma criatura bestial aparece. A criatura era um cavaleiro do apocalipse, e nesse momento, todos da patrulha tentam fugir, mas nosso protagonista vai de encontro com a besta e desviando de todos os ataques. Ele a executa sozinho, passando a manteiga com um golpe certeiro e a partindo no meio. No entanto, ao desobedecer uma ordem direta de recuar, ele acabou sendo suspenso. Nisso vemos que o Ichiro foi colocado em uma escola militar por um homem chamado Guren, que no caso é o humano que salvou ele, mas o garoto não suporta ficar tendo aulas. Ele tenta chamar a atenção e gritar com o professor para ser suspenso e escapar da sala de aula, mas uma garota que estava sentada atrás dele escreve em um caderno, dizendo para ele ficar de boa, senão a suspensão dele não iria acabar nunca. Essa garota se chama Shinoa, e ela foi enviada pelo próprio Guren para ficar de olho no nosso protagonista. Ela deveria vigiar as relações com seres humanos que ele terá. Afinal de contas, o garoto não será aceito no grupo de exterminação de vampiros se ele continuar sem fazer alguns amigos. No fim dessa aula, nosso protagonista vai até os armários e a Shinoa continua o seguindo e anotando sobre os comportamentos do garoto. Nisso, os dois ouvem uma confusão nos corredores e observam um garoto sendo bulinado por um grupo de estudantes. De início, Yuichiro ignora a situação, mas ao ouvir o garoto sendo chamado de animal de fazenda, ele se lembra da época em que ele era chamado por esse mesmo apelido pelos vampiros, e irritado, ele vai para cima dos agressores, mas nesse mesmo momento, a Shinoa o avisa que Guren não o aceitaria como exterminador de vampiros se ele ficasse batendo em civis. Ao ouvir isso, nosso protagonista fica confuso sobre o que fazer, e por isso ele acaba levando um pombaço sem asa na cara. E no fim, ele acaba sendo forçado a fazer as compras daqueles estudantes, junto com o garoto chamado Yoichi, que no caso era o garoto que estava sendo bulinado antes. Durante uma conversa com o nosso protagonista, Yoichi revela que o motivo dele se alistar nessa escola foi para vingar a sua irmã, que foi morta pelos vampiros bem na sua frente. Até que do nada, uma explosão acontece. Um alerta logo soa, avisando os alunos de que um vampiro escapou dos laboratórios da organização. E em meio à confusão, Yuichiro tenta aproveitar a oportunidade para mostrar a sua coragem para Guren. Então ele pega sua lâmina e vai procurar por esse vampiro sozinho. Então na sala de aula, ele encontra uma vampira prestes a matar um de seus colegas. Nesse momento, ele chama a atenção da vampira e tenta fatiar ela. Porém, a vampira é muito rápida, e se defendendo das garras dela, o garoto consegue arrancar o braço da vampira. Mas não adiantou muito, já que se regenerava rapidamente, mostrando que cortes como esse não são muito eficazes contra ela. Logo em seguida, a vampira tenta se aproximar do corpo da colega do nosso protagonista para sugar o sangue dela. Nesse momento, o garoto bulinado aparece, derrubando ela, mas logo a vampira se levanta e, enfurecida, agarra Yuichiro e fazendo os dois caírem pela janela. Durante a queda, nosso protagonista consegue empalar ela com suas espadas, mas os golpes novamente não surgiram o efeito esperado, e ela já se preparou para atacá-lo. E antes da vampira fazer isso, Guren aparece de surpresa, perfurando o coração dela com uma lâmina amaldiçoada, que é capaz de pulverizar completamente um vampiro. Após a luta com a vampira, nosso protagonista pergunta para o Guren quando ele irá participar de lutas mais sérias. No entanto, apesar do garoto ter se virado muito bem contra o vampiro, ele ainda não fez o que Guren desejava dele, que no caso é uma amizade com qualquer pessoa. Logo Yoichi aparece abraçando o nosso protagonista com bastante força. O abraço do garoto foi tão forte que ele acabou fazendo o Yuichiro bater a cabeça e desmaiar. Ao ver aquilo, Guren cumpre a sua promessa e aceita ele finalmente para se tornar um exterminador de vampiros. Um tempo depois disso, já na enfermaria, nosso protagonista sonha com a sua família, e nisso ele acorda em lágrimas na cama, e logo se depara com Yoichi e Shinoa o parabenizando. Afinal de contas, não só o nosso protagonista, mas também o garoto bulinado foram aceitos na companhia do demônio da lua. Já no dia seguinte, vemos o nosso protagonista no terraço do colégio. Lá a garota que ele salvou da vampira aparece para o agradecer e entregá-lo uma carta de amor. Shinoa, que via tudo aquilo, foi lá e disse que ele estava ficando muito famoso no colégio por ter derrotado um vampiro. E agora, de acordo com a Shinoa, o treinamento dele para se tornar um exterminador estava apenas começando. Dito isso, ela apresenta o demônio com que ela fez um contrato. Esse demônio se transforma em uma foice, e ele é um dos demônios dos braços infernais, que no caso, carregam consigo uma maldição letal para os vampiros. Ao ouvir isso, nosso protagonista saca sua espada e diz que vai usar essa foice para vingar sua família. Porém a Shinoa ri da cara dele, dizendo que uma pessoa não pode usar o braço infernal habitado pelo demônio que já fez contrato com uma outra pessoa. E mesmo ouvindo isso, Yuichiro parte para cima dela, querendo testar suas habilidades. Em resposta, a garota repele os ataques dele, mas até que nosso protagonista consegue se comparar à força dela, mesmo estando com uma arma convencional. Mas não para por aí.
A Shinoa manifesta o demônio da sua arma e parte para cima dele, o jogando contra as grades do terraço, e por fim, ele assume sua derrota. Os dois voltam juntos pelos corredores da escola e de repente, o Yoichi aparece correndo daqueles estudantes que fazem bullying com ele, e os caras estavam pedindo ajuda. Tudo isso porque um dos seus amigos entrou na câmara proibida, que seria uma área subterrânea restrita do colégio, e não voltou mais. Eles então vão para essa câmara e no caminho, Shinoa explica que essa era uma área de treinamento de exterminadores, e para piorar tudo, caso uma pessoa inexperiente entre nesse lugar, ela pode muito bem acabar sendo possuída por um demônio. Eles chegam em uma porta coberta de selos de proteção e dentro da sala eles veem que o garoto desaparecido ficou preso lá, e agora ele está possuído pelo demônio de uma arma. Nosso protagonista vê a oportunidade de enfrentá-lo e tomar o poder daquele machado para si mesmo. Ele então pula dentro do selo que o braço infernal está, mas a Shinoa segue ele e o agarra, dizendo que se ele tocar no braço infernal com suas mãos, o demônio iria tentar possuir ele. Ouvindo isso, ele larga a espada e vai para cima do garoto, arrancando o machado da mão dele. Logo em seguida ele se vê dentro de sua casa, no reino dos vampiros, com Mikaela e sua família. Nesse momento, nosso protagonista fica confuso e se senta para comer com eles. No entanto, o Mikaela estava agindo diferente do normal, pedindo por vingança, e sabendo que seu amigo nunca diria uma coisa dessas, Yuichiro chega à conclusão de que o demônio tomou a forma do seu amigo e está oferecendo seu poder para ajudá-lo a se vingar. Vendo isso, Yuichiro se enfurece com o demônio, afinal de contas, ele fez uma imitação barata da sua família. Nisso, toda essa ilusão é destruída e o nosso protagonista acorda do lado da Shinoa e do Yoichi. A garota fica impressionada com o fato do nosso protagonista ter voltado da ilusão sem ajuda de ninguém. Resumindo, o nosso protagonista exorcizou e expulsou o demônio sem a ajuda de um contrato, se mostrando realmente ser forte o bastante para um novato. E por conta disso, a Shinoa diz que ele está pronto para entrar na classe de exterminação e que logo logo vai receber seu equipamento amaldiçoado. A cena corta e voltamos para os portões do reino dos vampiros. Lá vemos o Ferid caminhando pelos corredores e chamando pelo Mikaela. Sim, o garoto sobreviveu e se tornou um vampiro. Ele tomou o sangue da vampira Krulteps, que no caso é a terceira progenitora e também a rainha dos vampiros. Lá, a rainha estava pedindo explicações do Ferid, do porquê ele ter deixado os serafins dela, incluindo Mikaela e Yuichiro, escaparem. Fugindo da resposta, Ferid tenta provocá-la, dizendo que ele irá relatar que ela estava brincando com a maldição dos serafins, para o grande conselho dos progenitores. Ao ouvir isso, Kru ataca o Ferid, arrancando um dos seus braços sem nem mesmo fazer esforço. Logo em seguida, ela o faz jurar que não irá relatar nada a ninguém e, obviamente, que o vampiro peidou na farofa. De volta à escola, vemos o nosso protagonista andando pelos corredores para ir até a sala da classe dos exterminadores. Mas no caminho, um dos estudantes dá um diretaço nele, sem mais nem menos. O cara se chama Kimizuki e ele estava muito afim de medir a força do Yuichiro, e esse foi o motivo do socão. E logo a cena é cortada no meio da trocação. Já na entrada da sala, nosso protagonista chega com a cara toda estapeada, e a Shinoa pergunta se ele andou brigando por aí. Mas o Yuichiro responde que ele apenas esbarrou em um poste. Juntos, os dois entraram na sala e logo vem o Guren, que apresenta os dois como os novos alunos. Nisso nosso protagonista, sem perder tempo, já abre a sua maldita boca e corta o Guren, dizendo para toda a turma que ele não deseja ter amigos. Ouvindo isso, Guren dá um pancadão na cabeça dele e o manda se sentar na cadeira. No entanto, o garoto que tinha esbarrado com ele e machucado todo o seu rosto estava sentado lá. Nisso eles já começam a trocar socos novamente, até que Guren meio que separa a briga. Já no dia seguinte, todos da classe estão reunidos para fazer o primeiro teste dos exterminadores. Agora eles basicamente precisam formar duplas, e antes do nosso protagonista conseguir falar com Yoichi, Shinoa já grudou ele. E agora, Yuichiro precisava arrumar outra pessoa para a dupla. Sem escolhas, nosso protagonista acabou tendo que formar dupla com Kimizuki. E logo em seguida, ele e sua dupla acabaram ficando presos juntos por algemas. Nisso o teste finalmente começou, e das portas começaram a sair alguns manequins amaldiçoados pelo exército. No entanto, do nada, a prova foi interrompida por um anúncio. Basicamente, o estado da irmã do Kimizuki está piorando devido ao vírus do apocalipse. E mesmo ouvindo isso, o garoto queria que a prova continuasse. Nosso protagonista fica indignado, e por isso, ele convence o cara na base do soco para ele ver sua família. No hospital, vemos que o estado da garota foi controlado, mas ela não vai durar muito tempo só com a ajuda de ferramentas de medicina convencional. E descobrir isso faz Yuichiro finalmente se entender com Kimizuki. Afinal de contas, o garoto sabe muito bem o que é perder a sua família, e por isso ele acaba meio que se identificando bem com o cara. De volta ao reino dos vampiros, vemos uma palestra com todos os vampiros progenitores, e lá, a Kru declara guerra contra o exército do demônio da lua. Afinal de contas,
Tanto os humanos quanto os vampiros estão conduzindo um experimento envolvendo a maldição dos serafins do fim. Por isso, eles precisam impedir que um atinja o resultado final antes do outro. E agora, pelo visto, o Micaela ainda tem suas memórias de criança. Mas pela situação atual dele, o garoto provavelmente ainda é obrigado a servir os vampiros. E agora que ele descobriu essa organização humana, ele precisa e deseja mais que tudo achar um jeito de proteger a sua família restante, que no caso é o nosso protagonista. De volta à escola, vemos que depois do Guren passar 10 dias fora, ele apareceu para conduzir um teste na sala inteira. Ele manifesta o demônio da sua arma e diz que aqueles que se manterem de pé poderão fazer o contrato com o braço infernal. Ele bota pra fuder e, por incrível que pareça, nosso protagonista é o único que não é afetado. E fora ele, Yoichi e Kimizuki são os poucos que conseguem, mesmo que cambaleando, ainda ficam de pé. Mesmo assim, todos eles passaram pelo teste e acabam sendo levados pelo Guren para o Santuário do Demônio Negro. Nesse lugar estavam selados os demônios mais poderosos do inferno. Juntos, eles entram nas salas e cada um escolhe uma arma e se deita sobre o círculo do ritual. Agora, cada um deles deve achar um jeito de serem aceitos pelo demônio e só assim libertar o completo potencial das armas. No entanto, se eles falharem em serem aceitos, eles morrem. Ao iniciar o seu ritual de contrato, Yuichiro se vê sobre um campo cercado por nuvens e até mesmo ouve a voz do Micaela chamando. Como ele já passou por uma possessão antes, ele sabia sobre esses joguinhos dos demônios. Então nosso protagonista vai lá e grita pedindo pelo poder dele. Em resposta, o demônio assume uma forma sem corpo e prende o Yuichiro. O demônio continua perguntando por que ele busca tanto poder. E nosso protagonista responde dizendo que precisa ser mais forte para vingar sua família e proteger a quem ele ama. Por fim, o demônio aceita o contrato e até mesmo revela sua face. O demônio se chama Azuramaru. E a partir de agora, ele vai dar todo o seu poder para Yuichiro. No entanto, o nosso protagonista não pode perder a sua grande vontade de lutar. Antes de partir, Azuramaru mostra algumas coisas para o nosso protagonista, que ele mesmo não entende. E basicamente, de acordo com o demônio, o corpo do nosso protagonista já não era mais um corpo normal de humano. Cerca de 10% dele já não era mais humano. E de acordo com o demônio, provavelmente os humanos fizeram um experimento do corpo dele. Segundo Azuramaru, ele não devia confiar nos humanos, pois eles podem ser bem piores do que qualquer vampiro. E assim, seu contrato foi completo. Nosso protagonista acorda sobre o círculo do ritual e de todos, Kimizuki foi o primeiro a realizar o contrato. Já Yoichi, vulgo garoto bulinado, estava com problemas, pois na mente dele, o demônio estava brincando com suas memórias. Tudo isso porque Yoichi é uma pessoa com um coração muito puro e justo. O demônio que deseja o caos, naturalmente não gostou dele e acabou possuindo seu corpo. Yoichi, agora dominado pela arma, se move rapidamente pelo santuário e, empunhando um arco poderoso, ele dispara contra todos. Nesse momento, Guren repele os ataques e manda o Yuichiro e o Kimizuki matarem o garoto. Porém, nosso protagonista não consegue avançar contra o Yoichi. Afinal de contas, ele ainda não é um desumano a um ponto de atacar o seu próprio amigo. Guren responde que Yoichi já está morto e que o nosso protagonista estaria atacando apenas o corpo dele. Ao invés de seguir as ordens do Guren, Yuichiro tenta separar o garoto do seu arco, mas o demônio já havia dominado seu corpo inteiro, então isso não ajuda em nada. E insistindo no erro, nosso protagonista para na frente do corpo do seu amigo e tenta desesperadamente acordá-lo gritando com ele. Dentro da mente do Yoichi, ele ouve todos gritando por ele, e cansado de se esconder e fugir dos seus medos, ele ordena o demônio a servi-lo. E ao fazer isso, ele consegue controlar a possessão demoníaca, e assim volta ao normal. Agora que todos dominaram seus braços infernais, eles finalmente podem fazer parte da linha de frente e lutar diretamente contra os vampiros. Já no dia seguinte, nosso protagonista parte junto com a Shinoa em um metrô a caminho das muralhas que separam as bestas do apocalipse dos sobreviventes da humanidade. Ao atravessar as muralhas, eles encontram o Guren e uma nova integrante do grupo, que se chama Mitsuba. Ela acaba ficando irritada por ter que ser responsável por lidar com um grupo de novatos. Mas no fundo, ela só estava com medo de perdê-los, assim como ela perdeu seus antigos amigos. Agora a missão deles é informada pelo Guren, e basicamente é resgatar um grupo de humanos que estão sendo feitos de reféns pelos vampiros. E todos eles estão nas ruínas de um metrô no local, mas quando eles chegaram lá, eles encontraram apenas uma criança sendo perseguida por um dos cavaleiros do apocalipse. Ao ver isso, nosso protagonista corre para tentar salvá-la. Mas a Mitsuba o agarra e fala para ele manter a formação, pois isso pode ser apenas uma armadilha dos vampiros. Como a criança estava prestes a ir de arrasta para cima, Yuichiro desobedece às ordens dela e corre para salvar a criança. Mitsuba o segue e logo alguns vampiros aparecem para os atacar.
Eles eliminam o cavaleiro, mas agora eles precisam enfrentar os vampiros. E bom, agora que Yuichiro está prestes a entrar em combate, ele decide testar o poder do seu demônio, pedindo pelas forças do Azuramaro. O demônio responde, o dando poder o bastante para repelir todos os vampiros para longe. Mas antes que ele pudesse continuar atacando, Mitsuba ordena que todos eles recuem imediatamente. Depois de zarparem, a garota que eles salvaram mostra para eles o verdadeiro local onde os vampiros estavam aprisionando o grupo de humanos. Então eles vão para o subsolo de uma estação de metrô, e antes deles descerem, Shinua pede para o nosso protagonista não agir por impulso. Caso contrário, geral iria morrer. Ele concorda e todos prosseguem para dentro da estação. Ao ir descendo para o interior da estação, eles encontram os humanos capturados, e nosso protagonista reconhece as roupas que eles estavam usando, como sendo as mesmas que ele usava 4 anos atrás, quando ele ainda era um gado dos vampiros. Nisso, Kimizuki pergunta o porquê deles não fugirem enquanto os vampiros descansam, e Mitsuba responde, dizendo que mesmo que eles consigam sair da estação, a superfície ainda está lotada de monstros. Resumindo, os vampiros protegem os humanos em troca do sangue deles. Ao descer mais fundo nesse lugar, eles encontram um vampiro andando sozinho, e Mitsuba dá ordem para todos atacarem. Mas antes que ela realmente pudesse processar e falar isso, Yuichiro já estava correndo para cima do vampiro, o atacando de surpresa enquanto ele ainda estava desarmado. Mitsuba fica furiosa com ele, e antes dela conseguir aplicar um tapa na cara dele, o nosso protagonista segura a mão dela, dizendo que ele não desobedeceu nenhum comando. Basicamente, ele apenas atacou quando ela ordenou, meio que ele tivesse premeditado a ordem dela. Dito isso, ele a puxa para trás, a salvando de um ataque de outro vampiro que estava na área, e logo em seguida, o fatiando no meio, com um único ataque. Ao ver isso, Mitsuba fica impressionada com sua força, e logo ela percebe que não era à toa que o garoto foi escolhido tão novo pelo Guren. E esses vampiros que foram mortos eram os mesmos que o encurralaram mais cedo, e a garotinha que eles resgataram disse que eram apenas 7 vampiros que escoltavam esse grupo de humano, então agora eles só precisavam derrotar mais 5. O grupo continua avançando até eles perceberem que estavam sendo seguidos, e logo, os outros 5 vampiros dão a cara. De repente, mais outros 3 vampiros aparecem por trás deles, e a Mitsuba acaba sendo pega desprevenida por um deles. Fazendo isso, os vampiros usaram a garotinha para mentir e fazer outra armadilha para o grupo. Nisso a Mitsuba entra em desespero e pede para o grupo fugir, mas obviamente que o nosso protagonista não vai deixar os seus amigos morrerem. Ele parte para cima dos vampiros com o suporte de Yoichi e consegue duelar com os inimigos e eliminar o vampiro que agarrou a Mitsuba, salvando assim a garota pela segunda vez. O grupo se une novamente e assim eles conseguem assassinar os outros vampiros, libertando aquele grupo de humanos. Então, o grupo chama por reforços do exército, que abrigam a todos e trazem suprimentos para os reféns. Depois disso, nosso protagonista encontra a garotinha que mentiu para ele sobre a quantidade de vampiros, e ele acaba perdoando, já que a garota só queria proteger os seus amigos. E agora, mais tranquilos, Shinua conta para Mitsuba sobre o passado do Yuichiro, dizendo que ele também perdeu a sua família e estava preso na fazenda de vampiros. Após descobrir isso, a Mitsuba tenta agradecer o nosso protagonista por tê-la salvado, mas ela fica com vergonha e sai correndo, e o tempo não para o grupo de exterminadores. Logo eles pegam alguns mantimentos e já se preparam para continuar a missão, indo a caminho à cidade de Shinjuku, que também era protegida pelo exército do demônio. No caminho, eles começam a ouvir sons de explosão, e logo conseguem ver que o lugar à frente estava sob o ataque dos vampiros. Na entrada perto da cidade, eles encontram um vampiro nobre chamado Crowley, e o nosso protagonista o reconhece da cidade dos vampiros. Logo eles pulam do carro, deixando para atropelá-lo, mas Crowley para o carro com apenas uma mão, aproveitando e arremessando de volta para eles. Logo em seguida, todos tentam atacá-lo, mas o vampiro saca sua espada e repele o ataque de todos do grupo, e com sua velocidade, surpreendentemente, ele surge atrás da Shinua. E antes que ela pudesse atacá-lo, Yuichiro desarma ele, jogando a sua espada para longe e forçando o vampiro a recuar. Até que de repente, mais 2 vampiras nobres surgem para ajudá-lo, então todos se preparam para o pior, pois essa já pareceu uma batalha perdida. Afinal de contas, o inimigo na frente deles é muito poderoso. Mas felizmente, uma dessas vampiras avisa para Crowley que Ferid estava chamando por ele, e por conta disso, o Crowley apenas diz que se os encontrassem novamente, passaria geral. Dito isso, ele vai embora junto com essas vampiras nobres, e assim que eles partem, o grupo suspira de alívio, e Shinua agradece o nosso protagonista por salvar a sua vida. No entanto, eles não têm tempo para ficar parado, já que as muralhas da cidade foram derrubadas por ataques kamikazes dos aviões que os vampiros estavam usando, e se a cidade de Shinjuku cair, a deles seriam a próxima. Eles então entram na cidade e seguem para o campo de batalha. Eles chegam a um dos ataques dos vampiros e correm para dar suporte às tropas de proteção de Shinjuku. Nisso, uma divisão de vampiros consegue descer dos helicópteros, os atacando, mas o grupo consegue lidar bem com eles. No meio da treta,
Yoichi derruba alguns helicópteros com seu arco. Assim eles vencem a batalha e o superior das tropas agradece ao grupo pela ajuda, levando eles à base militar, para que todos possam descansar. Logo em seguida, Shinoa recebe a ordem de avançar ao fronte de contra-ataque, para impedir a investida dos vampiros. Então eles entram em um caminhão juntos para ir ao campo de batalha. Nisso a cena corta e vemos o Guren observando os vampiros no alto de um prédio. E por incrível que pareça, ele acaba encontrando Mikaela e o Ferid observando as tropas dos vampiros. Então ele reúne seu esquadrão antigo para se preparar para a batalha. Voltando ao Mikaela, o Ferid continua implicando com ele. Tudo isso pelo fato de Mikaela se recusar a beber sangue de humanos, e por isso ele se sente cada vez mais fraco. Basicamente, há 4 anos atrás, a Cru mantinha ele em seu castelo, oferecendo crianças para ele se alimentar. Mas o garoto não conseguia de jeito nenhum beber sangue de humanos. Ele se recusa a se tornar um vampiro de verdade, e pretende morrer do que parecer um deles, mesmo tendo a oportunidade de ser um vampiro nobre. A Cru então rasga o seu próprio pulso e oferece ao Mikaela o seu próprio sangue, que parece muito tentador. Ela estava tentando oferecer um corote para um alcoólatra, mas o Mikaela consegue resistir, quebrando a taça. Cru se vira de costa e volta ao seu trono, mas quando o garoto vê o sangue escorrendo pelo braço dela, ele não se aguenta e avança. Nisso, vemos que a Cru parece feliz de alimentar ele com o próprio sangue dela, e o abraça. Desde então, o Mikaela tem sobrevivido só de tomar sangue da rainha, mas agora em Shinjuku, ele tinha apenas algumas reservas de sangue dela para se alimentar, e estava com pouco tempo. Já nosso grupo, eles estavam sendo transportados em um caminhão, e no caminho, a Shinoa dá a eles uma droga que deixaram suas habilidades com seus braços infernais mais poderosos. No entanto, se eles tomassem mais de uma pílula, os seus órgãos derreteriam, sendo esse um efeito similar ao do suco. De repente, um dos helicópteros dos vampiros atacam o caminhão, fazendo ele capotar. Os vampiros continuam o ataque, enquanto todos correm procurando cobertura. Mas Yuichiro vê que o motorista estava ferido, voltando para ajudá-lo. Nisso, Yoichi e Mitsuba dão suporte a ele, mas as explosões fazem a pista colapsar e eles caem dentro dos trilhos do metrô. O grupo, agora separado pelos escombros, se divide, procurando uma saída para se juntar e seguirem com seu objetivo. Já nosso protagonista e Shinoa decidem voltar à base militar para levar o motorista ao hospital. Eles acabam levando algumas horas para chegar lá, e durante o caminho, eles ouviam alguns estrategistas e oficiais conversando sobre a situação da guerra. E basicamente, os caras estão falando que um grupo de 3 jovens que fazem parte da elite dos exterminadores estão lá lutando. Ao ouvir isso, nosso protagonista acha que essas pessoas podem ser os seus amigos e pergunta aos oficiais onde eles estão. Após obter a informação, os dois vão correndo para o Parque Central de Shinjuku. E ao chegarem lá, eles veem o grupo cercado, e o Ichiro consegue salvar Kimizuki no último segundo. Eles então eliminam o resto dos vampiros sem muitos problemas, e nosso protagonista pergunta onde estão os outros. E Yoichi responde que os últimos eram esses que acabaram de ser mortos, e nosso protagonista fica impressionado que eles acabaram com todos os inimigos sozinhos. No outro lado da cidade, em meio à batalha, Guren e seu esquadrão estão lutando diretamente com a força principal dos vampiros. Nisso, Guren contra Mikaela começam a duelar. Durante a batalha, os dois conseguem lutar de igual para igual, então Guren dá uma pelada jogando um selo com um feitiço explosivo na cara de Mikaela. E a explosão foi forte o bastante para derrubar vários prédios ao redor, mas ele conseguiu desviar e antes dele continuar avançando, Ferid aparece e pede para Mikaela tomar cuidado, afinal de contas, um humano nunca lutaria um x1 contra um vampiro poderoso como ele. A luta continua, com Mikaela desviando dos ataques de mais 3 exterminadores, mas ao pousar no chão, ele se vê prestes a ser atingido pelo Guren. Nesse momento, Ferid decide intervir na luta, dando um golpe poderoso no Guren, arremessando para longe. Para continuar com a luta, Guren tenta tomar uma pílula de Tadalafila, mas Mikaela intervém, dessa vez com um golpe mais forte do que antes. Afinal de contas, ele já não estava mais se segurando. No meio disso tudo, Ferid avista nosso protagonista e seu grupo chegando para dar reforço. E antes deles chegarem lá, a Shinoa pede para que todos tomem uma pílula, pois o plano seria eles chegarem usando tudo que eles têm para resgatar o Guren e vazar do lugar. De volta à batalha, Mikaela empala o Guren com sua espada, e houve mais um humano chegando perto. No entanto, o que ele não esperava é que esse humano fosse Yuichiro. Ao vê-lo, ele fica paralisado e é atacado em cheio. Nosso protagonista rapidamente reconhece o Mikaela, porém não era possível que o seu amigo morto estivesse de volta à vida. A cena segue com os dois ficando paralisados trocando olhares, quando do nada, o silêncio é quebrado pelo Guren, ordenando que o nosso protagonista ative a maldição da sua lâmina para matá-lo. Mas o Yuichiro continua sem reação, até que Guren vai lá e joga Mikaela para longe. E mesmo fatalmente ferido, Guren levanta e dá um soco no nosso protagonista. Ele pergunta o porquê do Yuichiro não matar esse vampiro. Mas antes que o garoto pudesse responder, Guren se ajoelha, vomitando sangue. Yuichiro até tenta ajudar ele,
mas Guren o empurra e pede para que ele não baixe a guarda. Afinal de contas, eles ainda estão em território inimigo. Logo em seguida, os seus amigos chegam e perguntam a ele qual era o problema. Em resposta, Yuichiro se vira para Mikaela e fala que ele era a família dele e que não consegue entender o porquê dele estar com os vampiros agora. Mesmo que Mikaela ainda tenha suas memórias, ele parece ter sido manipulado pelo Ferid para não gostar dos seres humanos. E seguindo com suas ideias, o Ferid sugere que Yuichiro seja transformado em um vampiro. Ao ouvir isso, Mikaela se enfurece e agarra o pescoço dele, dizendo que se ele encostar o único dedo no nosso protagonista, ele seria morto. Assim, conseguimos ver que o Mikaela não se importa com nada além do nosso protagonista, e estando até mesmo disposto a matar os próprios companheiros humanos do nosso protagonista para salvá-lo. Nisso os vampiros se reúnem e sacam suas armas. E como haviam muitos vampiros poderosos na área, Guren percebeu que não poderia ganhar essa luta, então ele ordena a retirada, mas nosso protagonista fala que a sua última família estava lá, e que ele não poderia sair. Nisso seus amigos tentam consolar, mas não havia escolha, eles precisavam fugir. Durante a fuga, eles são rapidamente cercados pelos vampiros, e Ferid decide em especial seguir o nosso protagonista, que o reconhece na hora e eles começam a lutar. Tomado pela fúria, nosso protagonista o ataca, mas ele não se compara a um vampiro nobre, e mesmo estando ferido, o Guren se junta a ele na luta contra o Ferid, mas ele continua se esquivando e consegue atingir o Guren, o arremessando para longe. Em meio à luta, Yoichi reconhece o vampiro que assassinou a sua irmã mais velha, e fica paralisado, até que Kimizuki aparece e tenta ajudá-lo. Agora a batalha parecia perdida, e todos aos poucos estão sendo derrotados pelos vampiros, e quando Ferid consegue chegar perto de Yuichiro, ele fala que antes de matá-lo, ele vai experimentar um pouco do seu sangue. Mas de repente, seu braço é cortado, fatiado pela espada de Mikaela. Ferid se afasta e fala que estava apenas de brinks. E nesse momento, Mikaela anda até nosso protagonista e diz para ele deixar tudo para trás e fugir com ele. Yuichiro pergunta o porquê dele estar com os vampiros, mas Mikaela o ignora e o pega no colo, fugindo então por cima das ruínas da cidade. Em meio ao ar, ele exige explicações do Mikaela, que responde que ele está sendo enganado pelos humanos e está sendo usado pelo Guren. Ao ouvir isso, Yuichiro empurra ele e os dois caem em cima de um poço de gasolina. Logo eles começam a discutir, nosso protagonista demonstrando se sentir culpado pelo que aconteceu com seu amigo, enquanto Mikaela continua implorando para que ele fuja com ele. Yuichiro responde que não pode abandonar os seus amigos e, continuando o que ele disse antes, o Mikaela diz que ninguém ali é amigo dele e que todos os humanos estão apenas usando ele. Nisso nosso protagonista ouviu os gritos da Shinoa, que estava prestes a morrer. Nesse momento, ele tenta correr para ajudá-los, mas Mikaela o segura. Nosso protagonista acaba vendo todos os seus amigos prestes a morrer, enquanto Miko o abraça e diz para ele abandonar tudo e ir para trás, pois não há mais nada que possa ser feito. Ver aquilo faz nosso protagonista enlouquecer. Ele grita e os seus sentimentos que estavam matando por dentro fazem com que ele perca o brilho em seus olhos. Ele perde a consciência e, mais uma vez, se vê andando dentro de seu interior, que estava coberto por nuvens e uma poderosa luz. Lá nosso protagonista encontra Azura Amaro, observando o céu e pergunta se ela está tentando possuir ele. Ela responde que nunca imaginou se assustar tanto com o monstro que dormia dentro dele. Nisso, eles observam o céu se abrindo, e Azura Amaro sugere que ele fuja com Mikaela para não perder sua humanidade, até que eles são interrompidos pelo barulho de 7 trombetas no céu. Vários anjos começam a brotar e sobrevoam os arredores, e Azura Amaro diz que agora já é tarde demais. O monstro de dentro dele será libertado. De volta à realidade, o corpo do nosso protagonista estava se transformando. Asas demoníacas rasgavam suas costas e se estendiam por metros. Seu olho esquerdo já estava negro e cortado ao meio. Tudo isso acontecia enquanto ele gritava em agonia, e das suas asas estava chovendo sangue. E pelo visto, o Guren parecia ter previsto que isso aconteceria. Ele solta um sorrisinho de quem atingiu a vitória, então vemos o Yuichiro se transformando e golpeando o ar com sua lâmina, e soltando uma onda de poder que destrói tudo em seu caminho. Agora com esse poder desconhecido, ele caminhava em direção aos vampiros. Nisso Crowley sai de cima da Shinoa e decide intervir. No entanto, nosso protagonista ataca com uma onda de energia tão poderosa que deixou uma cratera do tamanho de um prédio no chão, e por ser muito poderoso, Crowley consegue desviar. Porém, nosso protagonista não para de ir para cima do cara, e até mesmo consegue jogar para longe. Enquanto nosso protagonista avançava completamente fora de si, ele sussurra que deve assassinar todos os pecadores, enquanto caminha na direção da Shinoa. Nisso, Guren diz que ainda existe uma chance de trazer o nosso protagonista de volta, e pede para que Shinoa tente fazer algo. Com medo, ela summona sua foice, mas nosso protagonista arremessa ela para longe com apenas um golpe. E antes que ele pudesse matá-la, Mikaela aparece e se coloca na frente do golpe. Nisso Guren grita com a Shinoa para ela pará-lo ou todos ali iriam morrer. Então ela corre e abraça o Yuichiro, pedindo para ele voltar ao normal. Quando ela faz isso,
o poder dele começa a se normalizar e ele desmaia. Nesse momento, Guren começa a se gabar de seu experimento. Já Ferid, mesmo impressionado, diz que ele não fez muita coisa, mas em resposta, Guren diz que Yujiro na verdade estava só ganhando tempo, até que do nada, de cima de um prédio, um exterminador de vampiros de um outro esquadrão atira contra Ferid e ele larga o Guren para se esquivar do ataque. Quando a poeira baixa, os reforços da família Hiragi tomam o local e o comandante Kureto ordena a rendição dos vampiros. Mais tarde, Shinoa tenta perguntar ao Guren o que era aquela transformação de Yujiro, mas ele fala que não tem nada a responder, além de a mandar aproveitar a vitória e descansar. 5 dias depois disso, vemos a Shinoa descer as escadarias da entrada de uma instalação secreta do exército, e mesmo ela sendo uma exterminadora de um esquadrão de elite, ela não poderia entrar nesse local. Lá ela pergunta do que se trata essa instalação, e um dos guardas fala que lá dentro são conduzidos experimentos com vampiros para descobrir e explorar suas fraquezas. Então ela dá uma carteirada mostrando o relógio com o brasão da família Hiragi, o que faz os guardas imediatamente abrirem o portão para ela. E antes que ela pudesse seguir, um dos guardas pergunta por que de uma membra da família Hiragi continuava na patente de sargento. Shinoa responde dizendo que não tem interesse nas lutas de poder das classes mais altas, e que foi assim que a irmã dela morreu. Ao descer os níveis da instalação, ela encontra as prisões onde são mantidos vampiros, até que ela ouve um grito vindo de uma porta entreaberta. E lá dentro eram os laboratórios supermodernos, onde muitos cientistas realizavam estudos com o sangue dos vampiros. No centro do laboratório, ela encontra o posto de comando, e lá dentro ela encontra o Guren. E logo, a garota diz pra ele que esteve procurando por 5 dias. Ela diz que Yujiro continua inconsciente e perguntou o que ele vai continuar fazendo com o garoto. Shinoa continua fazendo perguntas e até mesmo afirma dizendo que as pílulas que ela entregou ao nosso protagonista eram diferentes das outras. Pergunta se isso tem alguma coisa a ver com a transformação dele. Guren dá uma risadinha e admite que aconteceram alguns experimentos não humanos realizados no corpo do nosso protagonista. E logo em seguida, ele explica como os humanos são uma espécie tão fraca que eles não poderiam nem mesmo sobreviver aos eventos do apocalipse. Dito isso, ele pergunta a Shinoa se eles ainda estariam ali, sem a pesquisa dos braços infernais da sua irmã mais velha. E a resposta é bastante clara, pois nas atuais condições do mundo, não havia tempo para pensar em certo ou errado. E depois de falar isso, ele ainda pergunta se ela está apaixonado pelo Yujiro. Ela fica envergonhada e não responde. Guren dá outra risadinha e fala que não está ali para dar conselhos amorosos e ordena que ela vaze. Mas antes dela sair, ele avisa que as pílulas especiais do Yujiro levam 5 dias para perder o efeito e pede para que ela fique perto dele, se o ama, que logo ele iria acordar. Shinoa volta para a enfermaria e vai visitar o quarto do nosso protagonista. Continua desacordado. Ela fica se perguntando se está apaixonada e fica sussurrando para ele abrir os olhos. Enquanto isso, Mikael está revivendo as suas memórias enquanto era desintoxicado da maldição. Na enfermaria da cidade dos vampiros, ele estava chorando e essa foi a primeira vez em que ele derramou lágrimas desde que ele foi transformado em um vampiro. Nos vestiários, alguns dos vampiros que lutaram junto dele tentaram conversar com Mikaela, mas ele os ignorou. Mas quando começaram a conversar sobre o monstro que fizeram eles recuarem, eles comentam que, pelo visto, o Conselho dos Vampiros está preocupado com os humanos, que estavam usando magia proibida para destruir o mundo. Eles chamam essa magia proibida de Serafins do Fim, e o verdadeiro objetivo de tomar a cidade de Shinjuku era na real capturar o nosso protagonista. Quando perguntam ao Mikael o que ele responde dizendo que é apenas um vampiro velho e fraco, então eles ouvem um anúncio da Cru chamando Mikaela para falar com ela. No fim, eles chamam Mikaela de bichinho da rainha, e ele sai vazado do vestuário. Já de noite, depois de tanto tempo desacordado, nosso protagonista finalmente acorda, e Yoichi estava deitado dormindo ao seu lado. Confuso, ele acorda Yoichi, que fica muito animado, abraçando ele e logo sai correndo para avisar a todos. Nisso nosso protagonista grita, perguntando se todos estavam bem. O garoto volta para dizer que o nosso protagonista foi o único que se machucou, ficando em coma por 7 dias. Então Yoichi sai vazado para avisar os outros, e nosso protagonista ainda não conseguia acreditar que Mikael estava vivo, e pensar nisso o faz chorar de alegria. Nesse momento, Shino aparece e vê ele chorando. Ela dá uma brincada com ele, chamando ele de bebê chorão, e logo em seguida ela ri e fala que está tudo bem chorar. Afinal de contas, ele encontrou a sua família. Dito isso, Shinoa pergunta se ele está bem, e ele responde que não se lembra de nada. Ela brinca com ele de novo, falando que ele ficou com sono no meio da batalha e dormiu por 7 dias, mas Yujiro queria saber mesmo sobre o Mikaela, pois sendo amigo ou inimigo, ele só estaria bem se seu amigo estivesse vivo. Shinoa responde que ele foi levado pelos vampiros da cidade dele, e brinca de novo, dizendo que não quer ver ele correndo sozinho até lá. Mas o protagonista agradece ela por se preocupar com ele, e quando chega perto da Shinoa, colocando a mão no pescoço dela,
Ele pergunta se aquele curativo era a mordida de um vampiro, e na mesma hora, Mitsuba aparece, já achando que os dois estavam se pegando, e já derruba a Shinoa da cadeira. Ela tenta explicar que era um mal-entendido e que só estava tentando mostrar a mordida de vampiro com sede. O resto do pessoal aparece e nosso protagonista não consegue esconder a sua felicidade. No fim, ele agradece a todos por se preocuparem com ele. E agora o esquadrão deles estavam de folga até Yujiro se recuperar. E agora nosso protagonista cresceu, puto, revoltado e está cercado de pessoas que ele ama. Além disso, ele já não está mais em busca de vingança, e sim de proteger sua família. E aqui encerra a primeira temporada, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Isso me ajuda muito, beleza? Fiquem com Deus, um beijo no coração, um abraço e tchau!